Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. A colheita segue avançando no Brasil, mesmo assim as cotações no mercado interno seguem em alta e ontem os números de exportação do mês de julho foram divulgados aí com uma alta com relação ao mês passado, ao mês de maio. Para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado no momento, a gente recebe aqui o Iago Travangini Ferreira, ele que é analista de mercado da Agrifato, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Iago, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Opa, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando para esse público do Notícias Agrícolas. Iago, vamos começar falando sobre as exportações que saíram os números da SECEX ontem, consolidando o mês de junho, e aí a gente vê um aumento significativo nas exportações de junho com relação a maio. A partir de agora, a gente deve ter essa retomada das exportações para o milho brasileiro? Sim, a gente viu na última semana, já nesses 7 dias úteis aí, finais de junho, uma recuperação forte. A gente estava caindo em relação ao ano passado em torno de 95%, aí com o fechar do mês a queda caiu para 75%, ou seja, a gente teve uma última semana já muito boa nas exportações de milho, só que agora, a partir de julho, a gente deve ter uma recuperação plena mesmo. O milho está chegando aos portos, está chegando ao mercado, e dessa forma a gente tem visto sim, deve vir aí números cada vez maiores para os meses de julho, agosto, setembro, que é a época normal que entra muito milho no mercado brasileiro. E aí, Iago, o que a gente pode esperar? A gente já tem, né, uma boa parte dessa safra sendo colhida já negociada, muito disso para exportação. E como é que deve ficar depois disso a competição do milho brasileiro com o de outras localidades, Argentina, Estados Unidos, até a Ucrânia no final do ano? Pode de alguma forma impactar esse nível de exportações? Então, como a gente tem uma colheita que atrasou um pouquinho também, e também o fato desse atraso acarretar no atraso nas exportações, a gente pode ter uma janela de exportação aí lá para setembro a dezembro, que vai ser bem competitiva com a colheita dos Estados Unidos e também com a colheita ucraniana. Então, vão ser aí uma grande quantidade de milho em que o mercado do milho brasileiro vai estar competindo, que vai ser bem difícil a garantia de preços, de comercialização. Então, por conta disso, pode ser que a gente veja uma competição muito grande e talvez a gente não consiga atingir as expectativas de 35, 34,5 milhões de toneladas exportadas nessa safra 19-20. Pode ser, ainda é muito cedo para falar, a gente não tem uma real percepção, mas a gente vai ter sim uma grande competição. O dólar favorece o nosso produto, mas assim, o milho norte-americano está em baixa, ele está, digamos assim, ele valorizou nos últimos 2 dias, mas ele vem desvalorizado aí há um certo tempo, então vai ser uma grande competição, e a safra norte-americana tem tudo para vir aí acima dos 390, 380 milhões de toneladas. E aí, olhando agora para dentro do Brasil, para os negócios internos, mesmo com a colheita avançando, as cotações seguem em alta. O que a gente pode acreditar a isso? Qual tem sido esse fator de alta no momento? Então, a colheita está avançando, mas ela está bem atrasada, de certa forma, em relação ao ano passado. As indústrias que necessitam de milho, eles estavam postergando essa compra o máximo possível, mas só que agora não está tendo jeito, eles estão tendo que comprar. E o produtor de milho que colheu antecipadamente ou que tem esse milho disponível e não está negociado já, ele está pedindo alta, ele tá olhando no dólar, ele está olhando na valorização recente da CBOT e não está querendo negociar. Então, por conta disso, mesmo com o milho chegando, grande parte dele já está sendo destinado para exportação, que já foi negociado antecipadamente, e o milho que sobra no mercado interno, ele está sendo muito disputado. Então, para garantir esse milho, os compradores estão tendo que pagar o que os vendedores estão pedindo. Então, por conta desse cenário, a gente não deve ver, pelo menos assim, enquanto pelo menos a colheita não ganhar uma grande força, não chegar bastante milho no mercado, porque querendo ou não, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, a colheita não está tão avançada igual no Mato Grosso, digamos assim. Então, por conta disso, a gente deve ver essa oferta ainda penando para baixar o preço aí do milho no curto prazo. Então, Iago, o que a gente pode esperar para o decorrer desse ano? Cenários parecidos com o do ano passado, com as cotações se mantendo firmes para o mercado do milho?
Sim, acho que o mercado de milho bem parecido com o mercado de farelo de soja também bem pressionado até por conta do dólar. O dólar, ele pode sim ser que baixe aí na casa dos 5, 4,80, mas a gente não tem uma visão de longo prazo, de médio prazo, de dólar ficando abaixo dos 4 reais, 4,50. Então, por conta do dólar também é um fator que pressiona aí para a gente ter preço de milho alto, para a gente ter preço de soja alta. Esse ano acho que dificilmente a gente vai ver preços aí abaixo de 43, 42 em São Paulo novamente. E aí, Iago, o que a gente pode esperar, falando agora da demanda, a gente vai ter uma demanda voltando a aquecer também para manter essa absorção do mercado? Então, a demanda externa, ela deve, acho que tem esse player aí de atenção, que né, na verdade que a gente vai competir com grandes produtores ali em setembro a dezembro, né, por conta da colheita norte-americana e ucraniana, e a demanda externa deve continuar competitiva, talvez a gente veja uma melhoria da China comprando mais um pouco de milho, é uma coisa que está no radar do mercado por conta da recomposição de estoque suíno que eles estão fazendo, eles precisam de mais milho para recompor esse estoque, mas também o fato de que a demanda externa ela vai continuar, acho que assim, ela deve continuar competitiva. Na demanda interna, que eu acho que é o grande driver que preocupa, é justamente essa questão das usinas de etanol de milho no Mato Grosso, se elas vão demandar a mesma quantidade que demandaram ano passado por conta de preço de etanol, e também as indústrias de ração, aí, digamos, né, a indústria de proteína animal. A gente tem uma perspectiva de um confinamento menor esse ano de bovinos, a gente tem uma perspectiva de que as proteínas animais, principalmente frango e suíno, aí, sofram um baque por conta da demanda interna, que vai cada vez migrando para proteínas mais baratas. Então, eles tiveram que ajustar a produção, o preço da proteína de frango e da proteína suína caiu bastante. A demanda deve ser menor que o ano passado, mas assim, bem ajustada e já se recuperando aí para esse final de ano. Iago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse atual momento do cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Bem, eu acho que, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Mas eu acho que assim, o que a gente tem passado ao produtor, ao agricultor e também ao pecuarista que precisa comprar milho é não ficar totalmente exposto, porque o mercado atualmente é de muito risco. E como a gente fala, cautela e caldo de galinha canjo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então é sempre bom se proteger. E a gente tem aconselhado, principalmente nesse mercado aí em pandemônio, a gente tá sugerindo a proteção. Iago, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. O Iago Travangini, ele que é analista de mercado da consultoria Agrifato, conversou com a gente para traçar um panorama do atual momento para o mercado de milho. Segundo o Iago, as exportações que já vieram bastante altas em junho com relação ao mês de maio, começando a se recuperar já a partir da última semana desse último mês. A expectativa do Iago é que esses números voltem a crescer cada vez mais a partir de agora, seguindo fortes em julho, agosto e setembro, justamente quando um maior volume de milho colhido da segunda safra vai chegar ao mercado e vai ser destinado boa parte desse volume para exportações, até para cumprimento de contratos já firmados, já que essa segunda safra já está bastante vendida aqui no Brasil. O Iago destacando que depois de setembro, ali para os últimos 3 meses do ano, a competição do milho brasileiro no mercado internacional vai ficar um pouco mais acirrada, com a entrada aí da colheita americana e também ucraniana, mas ainda assim a demanda externa deve seguir aquecida, a China deve permanecer no mercado comprando mais milho, então ainda há expectativas boas de exportações para o Brasil, que continua se valorizando com relação ao dólar. O dólar segue sendo um fator positivo para o produtor brasileiro exportar, então a expectativa ainda é de boa exportação de milho brasileira. Olhando para o mercado interno, o Iago destacando as cotações ainda altas no mercado físico, mesmo com o avanço das colheitas, justamente porque esse volume que entra no mercado tende a ser destinado para cumprir contratos de exportação já firmados. A expectativa é de que essas cotações do milho sigam fortes, pelo menos até a colheita avançar bastante, para começar a sobrar milho destinado ao mercado interno e, inclusive, a busca por novos contratos das indústrias de ração
favorece essa alta nesse momento. O Iago acreditando que a demanda interna deve ser o próximo fator que o produtor ficar atento, principalmente na questão das usinas de etanol, de milho, e também para o setor de rações, que tende a ter menos confinamentos de bois, também uma produção mais ajustada de suínos e frangos. Mas mesmo assim o Iago acreditando numa demanda ainda forte, que deve manter a sustentação das cotações durante o resto desse ano de 2020. Ele inclusive acredita difícil a gente ver patamares de preços nas regiões de São Paulo menores do que os R$ 43,00 a saca. Essa é a análise do Iago lá da Agrifato Consultoria. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.